Super Interessante Coleções, o corpo humano. Você tem dentro do seu corpo uma máquina prodigiosa. 13 vezes por minuto, 24 horas por dia, ela capta oxigênio do ar e entrega ao sangue, que transporta esse gás vital para cada uma das 60 trilhões de células que existem no seu corpo. Essa máquina não precisa parar para manutenção. Faz sua própria limpeza e se ajusta enquanto trabalha. Sem ela, você morreria em questão de minutos. Explore os caminhos do ar em Super Interessante Coleções, o corpo humano. O corpo humano, respiração, os caminhos do ar. Ao longo da história, a respiração sempre esteve ligada aos mistérios da vida e da morte. O ar que você respira é tão importante quanto a comida ou a água, mas é totalmente invisível. Você só pensa na respiração quando ela se torna mais difícil. Sem a quantidade suficiente de oxigênio, o seu corpo deixa de produzir energia e você desmaia, ou pode até morrer. Para John Fitzgerald, o controle sobre a respiração é o que faz a diferença entre ganhar ou perder. Ele é um nadador olímpico. Hoje, ele vai nadar contra o relógio como parte do seu programa de treinamento intensivo. Durante a difícil prova dos 1.500 metros, as células dos seus músculos vão precisar de muito mais do que o suprimento normal de oxigênio. Os músculos estão em boa forma, mas o fator decisivo são os pulmões. Os pulmões são um milagre da evolução. Eles se especializaram para levar a maior quantidade de oxigênio para o sangue. Ocupam 90% do peito. Os pulmões são leves e esponjosos, formados por milhões de pequenas ramificações por onde passa o ar. Se fosse possível espalhar esse labirinto de tubos, eles ocupariam o espaço de uma quadra de tênis. Apesar disso, eles pesam apenas pouco mais de 1 quilo. Os pulmões estão repletos de vasos sanguíneos que absorvem oxigênio do ar. Sem saber, este bebê acaba de colocar em funcionamento a sua admirável máquina de respiração. Ele vai respirar mais de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando você inspira, os músculos situados entre as costelas levantam a caixa torácica. Um músculo chamado diafragma embaixo dos pulmões se move para baixo. Juntos, esses dois movimentos permitem a entrada de ar nos pulmões, que então se inflam como uma bexiga. A expiração acontece quando os músculos se relaxam. Automaticamente o ar sai dos pulmões. Por dentro, o pulmão é muito frágil e delicado. Numa cidade grande, você pode respirar mais de 1 trilhão de partículas de sujeira e poluição em um único dia. Em algumas metrópoles, o ar é tão poluído que as crianças precisam usar máscaras para proteger seus pulmões. Mas o corpo tem suas defesas. O seu nariz está cheio de pelos que retêm a poeira e as partículas maiores de poluição.
O interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido pegajoso que retém o pó. Um tapete de cílios microscópicos joga o muco sujo de volta para a garganta. De lá, ele pode ser cuspido ou engolido sem causar danos ao aparelho digestivo. Quando faz frio, o excesso de muco produzido transborda. É o nariz escorrendo. O sistema de defesa dos pulmões tem um ponto fraco. Na piscina, os pulmões de John terão de buscar rapidamente oxigênio para alimentar os seus músculos. Para acelerar a passagem do ar, ele respira pela boca. Ela é mais ampla do que o nariz e permite maior entrada de ar, mas não filtra os poluentes. As passagens da boca e do nariz se juntam atrás da garganta, acima da laringe, onde estão as cordas vocais. Esta é a entrada para os pulmões. Ela é protegida por uma dura saliência, a epiglote, que evita com que a comida ou a água desçam pelo lado errado. Você força o ar a passar pela laringe toda vez que você fala, canta ou respira. Quanto mais os músculos trabalham, mais precisam de oxigênio. O metabolismo é uma forma de combustão de nutrientes, gerando energia e calor. As reações bioquímicas do metabolismo produzem uma espécie de lixo, que é o gás carbônico. Para chegar aos pulmões onde é exalado, o gás carbônico viaja através do corpo pelas veias, dando ao sangue a cor escura. Abaixo das cordas vocais, a traqueia é reforçada com anéis de cartilagem que mantêm a passagem sempre aberta. Ela também é forrada por pelos microscópicos que agem como uma correia, levando o muco sujo de volta para a garganta. Você ajuda a defender seus pulmões quando limpa a garganta ou quando tosse. Os pulmões têm outras utilidades, além de manter os seus donos vivos. Soprando bem forte, Maria consegue injetar mais de 5 litros de ar na boia. Numa respiração normal, ela usa apenas meio litro. Cada vez que você respira, está bombeando meio litro de ar com cada pulmão. Você faz isso 13 vezes por minuto. Durante sua vida inteira, 4 milhões de metros cúbicos terão passado pelos seus pulmões, o suficiente para preencher um estádio de futebol. Atletas como John não podem se conformar com um desempenho médio. Depois de muitos anos de treinamento, ele consegue usar o corpo no limite máximo de suas possibilidades. Os pulmões dele estão em ótima forma. Ele pode expirar 6,5 litros de ar. É um volume impressionante, 1 litro a mais do que uma pessoa comum é capaz. Mas os pulmões de John ainda retêm 1/4 do ar. A troca de gases, oxigênio entrando e gás carbônico saindo, acontece em saquinhos microscópicos chamados alvéolos. O treinamento de John é monitorado em um laboratório para atletas olímpicos, a fim de melhorar cada vez mais o seu desempenho nas piscinas. Um computador analisa os dados do seu corpo, o seu batimento cardíaco, a potência de seus músculos e, principalmente, o seu consumo de oxigênio. 3, 2, 1, go.
Para simular uma competição de verdade, John usa uma bicicleta ergométrica num teste de resistência planejado para forçar o seu corpo até o limite da exaustão. Esse teste está sendo cuidadosamente monitorado por cientistas que o preparam para disputar uma medalha olímpica. Uma máquina empurra o ar para dentro do corpo. Ele segue em direção aos pulmões pelo labirinto de tubos do sistema respiratório. As passagens de ar se dividem várias vezes até as menores ramificações. Nessa prova, John deve regular o ritmo de sua respiração de acordo com as necessidades da competição. Para vencer, ele precisa transportar o ar para dentro e para fora dos pulmões com a máxima eficiência. Na medida em que John se esforça, aumenta o seu consumo de oxigênio. Cada vez que ele respira, seus pulmões absorvem moléculas de ar numa enorme quantidade. Apenas 1/5 são moléculas de oxigênio. O restante são principalmente moléculas de nitrogênio, um gás neutro que passa pelos nossos pulmões sem se alterar. Dentro dos pulmões de John, as paredes dos tubos de ar pulsam acompanhando o batimento do coração. O ritmo aumenta enquanto seu coração vai bombeando cada vez mais sangue para o corpo. O oxigênio é retirado bem depressa do seu sangue, que supre todos os músculos. O sangue de John chega aos pulmões faminto por oxigênio. As células de John pedem mais oxigênio. Ele está sofrendo dores. Só as instruções do cérebro o mantêm ativo. Este controle mental é que faz a diferença entre um atleta comum e um grande atleta. O labirinto de ramificações das passagens de ar termina em pequenos tubos, cada um com um saco em miniatura, o alvéolo. Temos 300 milhões de alvéolos. Eles assinalam ponto final no trajeto do ar que você inala. Este é um alvéolo visto por dentro. Ele mede cerca de 0,2 milímetros e suas paredes são muito finas. Por isso, o oxigênio consegue passar através delas, penetrando os vasos sanguíneos vizinhos. O papel do sangue no transporte de oxigênio é tão importante que metade do coração se ocupa apenas da tarefa de bombeá-lo para os pulmões. Uma intrincada rede de pequenos vasos sanguíneos leva o sangue sem oxigênio para os alvéolos. Esta é uma das mais densas redes de vasos sanguíneos do corpo. Minúsculos vasos capilares estão em volta de cada saquinho de ar. O oxigênio nos alvéolos difunde para o sangue das imediações. Toda vez que estas células captam as moléculas de oxigênio, o sangue torna-se vermelho vivo. Para aderir bem aos glóbulos vermelhos do sangue, o oxigênio precisa da ajuda de uma substância química existente nestas células, a hemoglobina. Em cada glóbulo vermelho existem 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada indivíduo possui 300 bilhões de microscópicas células contendo hemoglobina. Se elas fossem enfileiradas lado a lado, alcançariam a metade do caminho até a Lua.
John joga todas as forças na busca dos limites do corpo. Enquanto isso, suas células pedem mais e mais oxigênio. O sistema circulatório tenta ajudar, levando os glóbulos vermelhos mais depressa. Estes pequenos e flexíveis discos parecem rosquinhas com um buraco no centro. Como atleta campeão, John prepara seu corpo para absorver o oxigênio com a máxima eficiência. Neste teste, sua absorção de oxigênio chega a 25 vezes o nível normal. Aqui, John gerou energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 12 horas. Agora, ele sabe até onde pode chegar. Quando o combustível dos músculos de John se misturam com o oxigênio, surge um produto residual, o gás carbônico. Este gás se dissolve no sangue e é levado de volta para os pulmões, de onde é expelido. O gás que você exala é 100 vezes mais rico em gás carbônico do que o ar existente ao seu redor. John nada para vencer, mas às vezes você precisa nadar para sobreviver. O corpo humano só retém uma limitada quantidade de oxigênio nos pulmões e na corrente sanguínea. Maria só consegue ficar 2 minutos debaixo d'água. Ela precisa usar todo o precioso oxigênio estocado em seu corpo. O cérebro é a parte do corpo que mais sofre com a perda de oxigênio. Você pode sobreviver vários dias sem comer ou beber, mas sem respirar, você morre em minutos. Raramente alguém pensa sobre a respiração, mas ela é diretamente controlada pelo cérebro. Quando você exercita os seus músculos, cai a quantidade de oxigênio no sangue. Ainda assim, o corpo não monitora os níveis de oxigênio. Em vez disso, ele controla o nível de gás carbônico, o subproduto do metabolismo. O gás carbônico dispara um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do peito e o diafragma. Por um curto período de tempo, você pode anular conscientemente o reflexo respiratório, mas ninguém consegue se asfixiar segurando a própria respiração. Você pode até perder a consciência, mas um reflexo automático faz os pulmões voltarem a respirar. É próprio da natureza humana tentar ampliar suas possibilidades. Um snorkel ajuda você a respirar na água, mas ele é útil apenas quando você está perto da superfície. Mergulhando mais fundo, com a pressão da água em cima do peito, os músculos não são fortes o bastante para expandir os pulmões. Você não consegue respirar no fundo de uma piscina, mesmo com um snorkel de 4 metros. Esta mergulhadora resolve o problema usando um tanque de oxigênio. O tanque abastece os pulmões dela com ar a uma pressão equivalente à da água ao seu redor. Com esse equipamento, ela pode ficar ali por mais de 2 horas. Quanto mais fundo o mergulho, menor o tempo de duração do ar. A pressão da água sobre o peito se torna mais forte e ela precisa de mais ar para compensar o aumento de pressão. Mergulhadores podem trabalhar a 300 metros de profundidade, onde a pressão da água é muito grande.
Nas grandes altitudes acontece o contrário. A pressão do ar é menor do que a normal. Nem por isso é mais fácil respirar. Viajantes também enfrentam problemas devido à falta de oxigênio. O corpo responde produzindo mais glóbulos vermelhos para compensar a oferta escassa. Depois de algum tempo, os seres humanos podem se adaptar e viver a 5.000 metros de altura. Acima de 10.000 metros, o ar fica rarefeito demais para se respirar. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Em caso de queda de pressão, os passageiros morreriam de falta de ar. Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor d'água condensa-se em uma fina névoa. Nossa voluntária nesta experiência foi colocada de verdade a uma altura de 7.000 metros. O objetivo da experiência é testar a agilidade mental da voluntária. Ela precisa identificar a pilha de cartas na frente dela. Apesar de achar que está bem, ela começa a cometer erros apenas 1 minuto depois de começar. As células do cérebro são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina no sangue absorve pouco oxigênio porque o ar está rarefeito e as células cerebrais deixam de funcionar. A parte superior do cérebro responsável pelo raciocínio é a primeira a se deteriorar quando falta oxigênio. Mas o tronco cerebral, que cuida das funções vitais do corpo, mantém a respiração e os batimentos cardíacos pelo máximo tempo possível. Antes que a voluntária fique inconsciente, ela recebe oxigênio puro como se estivesse num voo de verdade. Nesta simulação, a pressão da sala é diminuída para mostrar como a altitude chega ao ponto de provocar a fervura da água. Numa pressão equivalente a 20.000 metros acima do nível do mar, o sangue de qualquer pessoa ferveria. Uma roupa pressurizada com seu próprio suprimento de ar é essencial para a sobrevivência em extremas altitudes, principalmente se o cérebro tem de trabalhar rápido e tomar decisões de vida ou morte. O espaço é o máximo que se pode imaginar em matéria de falta de ar. Num ambiente de vácuo quase total, um traje espacial proporciona todas as condições de sobrevivência existentes na atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos capazes de absorver o gás carbônico que sai dos pulmões. John já está quase completando seus 1.500 metros na piscina. Seu corpo está no limite e ele parte para o trecho final. É a hora de usar as últimas reservas de energia. John respira tudo o que pode. Ele é um atleta fora do comum, mas o sucesso depende muito da simples respiração. Afinal, sem um fôlego de campeão, os músculos não chegariam à vitória.